A porta do auditório do Hospital Santa Clara se abriu de forma teatral, revelando uma mulher irreconhecível. Doutora Beatriz Moreira, proprietária de uma rede de 5 hospitais avaliada em R$ 2 bilhões, estava ali parada usando um uniforme azul claro manchado de produtos de limpeza, touca descartável na cabeça, segurando um esfregão nas mãos calejadas. O Dr. Rodrigo Vasconcelos, sentado na mesa principal da reunião com 20 médicos, empalideceu instantaneamente ao reconhecer aqueles olhos verdes que ele havia zombado durante semanas. Era impossível. Aquela mulher invisível, aquela faxineira insignificante que ele humilhou publicamente dezenas de vezes, era na verdade a dona do hospital onde ele trabalhava. Surpreso, Dr. Rodrigo? Ou prefere que eu chame você de tirano? A voz firme ecoou pelo auditório silencioso. Mas como chegamos até aqui? Tudo começou 7 semanas antes, em uma manhã chuvosa de novembro. Beatriz acordava às 4h30 da madrugada, como sempre fez, desde que se formou em medicina 20 anos atrás. Seu apartamento triplex no bairro Batel tinha vista para o Parque Barigui, mas ela raramente tinha tempo de apreciar. Filha de uma empregada doméstica que morreu de câncer por não ter acesso a tratamento digno, Beatriz construiu sua fortuna com um propósito claro: oferecer saúde de qualidade respeitando cada ser humano que trabalhasse em suas instituições, desde neurocirurgiões até auxiliares de limpeza. Naquela manhã específica, algo perturbador aconteceu. Durante a videoconferência mensal com os 5 diretores médicos de sua rede, notou que o Hospital Santa Clara em Curitiba tinha números estranhos. Rotatividade altíssima de funcionários terceirizados, 15 processos trabalhistas em andamento, reclamações anônimas acumuladas no sistema interno, mas produtividade médica recordista. O diretor médico, Dr. Rodrigo Vasconcelos, garantiu que tudo estava sob controle, que era apenas questões administrativas irrelevantes, e que ele entregava os melhores resultados financeiros da rede. Beatriz desligou a reunião com uma sensação incômoda no estômago. 20 anos de experiência gerenciando equipes médicas ensinaram que números bons demais escondem custos invisíveis. Ligou para sua diretora de recursos humanos, Márcia Souza, e pediu acesso aos relatórios completos de reclamações internas do Santa Clara. O que leu nas 2 horas seguintes fez seu sangue gelar. Dezenas de denúncias de assédio moral contra funcionários de limpeza, manutenção e cozinha. Xingamentos públicos de médicos, humilhações em corredores lotados, proibição de usar elevadores sociais, punições arbitrárias por lentidão. E o nome que aparecia com mais frequência nos relatos era sempre o mesmo: Dr. Rodrigo Vasconcelos. Márcia, preciso que você organize uma operação confidencial. Vou me infiltrar como faxineira terceirizada no Santa Clara. Ninguém pode saber, nem conselho, nem diretores, ninguém. Beatriz falou com determinação que não aceitava questionamento. Márcia tentou argumentar sobre riscos legais, sobre exposição pessoal, mas a médica bilionária já tinha decidido. Ela precisava ver com os próprios olhos se estava financiando um ambiente de tortura psicológica. Mas o que ela não sabia era que estava prestes a testemunhar horrores que superariam suas piores expectativas. Nos 5 dias seguintes, Beatriz organizou sua ausência usando a desculpa de uma viagem médica internacional para congresso. Deixou sua sócia, doutora Amanda Costa, comandando as operações. Contraiu uma empresa de consultoria especializada em investigações corporativas para providenciar documentação falsa legal para fins de auditoria. Estudou rotinas de limpeza hospitalar, técnicas de passar despercebida, linguagem corporal de invisibilidade social. Visitou brechós em bairros populares de Curitiba para comprar roupas surradas. Estudou sotaque e expressões de trabalhadoras da limpeza. A transformação física foi meticulosa. Retirou as unhas de gel, deixou as mãos sem hidratação para ficarem ressecadas. Removeu toda a maquiagem, prendeu os cabelos lisos castanhos em coque apertado sob touca hospitalar, colocou óculos simples de grau que mudavam completamente seu rosto. Comprou sapatos brancos hospitalares de segunda mão, uniformes azul claro desbotados idênticos aos da empresa terceirizada que prestava serviço ao Santa Clara. Olhou no espelho e viu uma estranha.
Perfeito. A empresa de investigação conseguiu inserir Bia Santos, sua identidade falsa, no quadro de funcionários da terceirizada, substituindo uma faxineira que estava de licença médica, documentação completa, histórico fabricado, referências checadas. Ninguém suspeitaria. Na segunda-feira seguinte, Beatriz acordou às 4 da manhã, vestiu o uniforme surrado, pegou 2 ônibus atravessando Curitiba como uma trabalhadora comum e chegou ao Hospital Santa Clara às 6 em ponto. O Hospital Santa Clara era uma joia arquitetônica que Beatriz tinha inaugurado 3 anos antes. Fachada de vidro e aço, 12 andares, 300 leitos, centro cirúrgico com 10 salas equipadas com tecnologia de ponta, UTI referência no sul do país. Ela tinha investido 40 milhões de reais naquela unidade e agora entrava pela porta dos fundos, a mesma que caminhões de lixo e fornecedores usavam, carregando uma bolsa surrada com marmita e documentos falsos. A supervisora da empresa terceirizada, uma mulher de 50 anos de expressão cansada, mal olhou para Beatriz durante o cadastro rápido. Entregou um crachá provisório, um carrinho de limpeza com produtos químicos e indicou o vestiário dos funcionários no subsolo. Nenhuma palavra de boas-vindas, nenhum treinamento sobre produtos ou segurança, nenhuma orientação sobre rotas. Era um corpo a mais para suprir a demanda impossível. No vestiário, Beatriz conheceu as outras 6 faxineiras do turno da manhã. Mulheres entre 40 e 65 anos, todas com olhares cansados, roupas remendadas, conversas sobre contas atrasadas e filhos para sustentar. Foi quando viu pela primeira vez Dona Conceição Santos, mulher negra de 62 anos, 1,58 m de altura, magra ao ponto de parecer frágil, cabelos grisalhos crespos presos em coque apertado, olhos gentis que contrastavam com a dureza visível das mãos extremamente calejadas. Conceição trocava de roupa lentamente, com movimentos que demonstravam dor nas articulações. Quando percebeu Beatriz observando, sorriu com gentileza genuína. "Você é nova, filha? Primeira vez no Santa Clara?" A voz era suave, maternal. Beatriz confirmou com um aceno tímido. Conceição se aproximou e ofereceu ajuda sem esperar nada em troca. "Fica tranquila, meu anjo. Eu te ajudo hoje. Aqui tem regras que ninguém explica, mas você precisa saber se quiser sobreviver." Durante os 20 minutos até o início do turno, Conceição compartilhou informações preciosas. Quais andares eram mais tranquilos, quais médicos eram tolerantes, quais eram cruéis. Falou sobre o Dr. Rodrigo, o diretor médico, com um tom de voz que misturava medo e resignação. Explicou que ele proibia faxineiras de usarem elevadores sociais, de falarem com pacientes, de descansarem nos corredores. Que ele tinha demitido 3 funcionárias no último mês por insubordinação, quando na verdade apenas pediram para ir ao banheiro durante o turno. Mas o pior, Conceição baixou a voz até ser quase um sussurro, é que ele gosta de humilhar. Não é só exigência de trabalho, sabe? Ele sente prazer em fazer a gente se sentir pequena. Já vi ele fazer colega chorar em público só porque ela passou perto demais de um médico no corredor. Beatriz sentiu a raiva fervendo, mas manteve a expressão neutra. Agradeceu as dicas, prometeu ter cuidado e seguiu Conceição até o 8º andar, onde começariam a limpeza dos consultórios médicos. Não sabia ainda, mas estava prestes a testemunhar a primeira de muitas atrocidades, e o pior ainda estava por vir. O 8º andar do Santa Clara era dedicado a consultórios de especialidades médicas de luxo: cardiologia, neurologia, oncologia, salas decoradas com móveis importados, poltronas de couro, obras de arte nas paredes, ar-condicionado silencioso. Beatriz conhecia cada centímetro daquele andar porque tinha aprovado pessoalmente o projeto de design. Agora estava ali, empurrando um carrinho de limpeza, invisível para os médicos que passavam apressados, sem desviar dela. Foi quando apareceu pela primeira vez o Dr. Rodrigo Vasconcelos. 1,88 m de altura, físico de quem malhava diariamente, jaleco branco impecável com seu nome bordado em letras grandes, cabelos grisalhos perfeitamente penteados, óculos de armação dourada italiana,
Estetoscópio dourado pendurado no pescoço como símbolo de status. Caminhava com arrogância absoluta. Peito estufado, queixo erguido, ignorando completamente as pessoas que não considerava relevantes. Beatriz estava limpando o vidro de uma porta de consultório quando ele passou por ela. Tão perto que o jaleco branco roçou seu ombro. Ela instintivamente se afastou, pedindo desculpas baixo. Rodrigo parou, virou-se lentamente e olhou para ela como se observasse um inseto que havia ousado existir em seu caminho. Você acabou de encostar em mim. A voz era grave, controlada, mas carregada de desprezo. Beatriz murmurou outra desculpa. Explicou que não foi intencional. Ele deu um passo mais perto, invadindo seu espaço pessoal de forma claramente intimidadora. Sabe quanto custa esse jaleco? Mais do que você ganha em 6 meses. Se sujar, você paga. Entendeu, faxineira? Beatriz apertou o pano de limpeza entre as mãos, sentindo a umidade do produto químico queimar a pele, e apenas assentiu em silêncio. Rodrigo a avaliou de cima a baixo com nojo visível, como se ela fosse algo contaminado, e seguiu em frente deixando um rastro de desprezo no ar. 2 médicos que testemunharam a cena riram baixo, comentando algo sobre essa gente não saber seu lugar. Primeira humilhação documentada. Beatriz tinha um gravador de áudio minúsculo escondido no bolso do uniforme, disfarçado como chaveiro. Tudo estava sendo registrado, mas isso era apenas o começo de algo muito pior. Ao longo da manhã, Beatriz limpou 12 consultórios, 6 banheiros, 4 salas de espera. Trabalho repetitivo, fisicamente desgastante, quimicamente agressivo para as mãos. Conceição trabalhava ao lado dela, sempre com palavras gentis, sempre ensinando técnicas para fazer o serviço render sem destruir o corpo. A idosa tinha 23 anos de experiência em limpeza hospitalar. Começou aos 39 depois que o marido morreu em acidente de trabalho, deixando 4 filhos pequenos. Criou todos sozinha com o salário de faxineira. Agora sustentava 2 netos que a filha mais nova havia abandonado para seguir um namorado para o Sudeste. Cada palavra de Conceição era uma facada no coração de Beatriz. Aquela mulher merecia estar aposentada, descansando, viajando, aproveitando os netos. Não ali, de joelhos limpando vômito de paciente em banheiro público de hospital, ganhando um salário mínimo e meio que mal pagava aluguel e comida. No horário de almoço, Conceição levou Beatriz até o refeitório dos funcionários no subsolo. Era completamente diferente do refeitório dos médicos que ficava no 10º andar com vista panorâmica e buffet de comida fresca. O subsolo era úmido, mal ventilado, com mesas de plástico rachadas, cadeiras desconfortáveis, micro-ondas que metade não funcionava. O cheiro era de mofo misturado com comida requentada. Beatriz sentou-se ao lado de Conceição e abriu sua marmita simples. Foi quando a enfermeira Patrícia Lima se sentou na mesma mesa. Mulher de 32 anos, cabelos castanhos escuros presos, olheiras marcadas, uniforme verde água do hospital. Ela cumprimentou Conceição com carinho genuíno. E a idosa apresentou Beatriz como a novata que está aprendendo. Patrícia sorriu com gentileza, mas era um sorriso cansado de quem carregava peso invisível. Conceição é a melhor faxineira desse hospital. Tem médico que não sabe nem metade do que ela sabe sobre manter ambiente estéril. Patrícia falou com admiração real. Então baixou o tom. Tomem cuidado com o Dr. Rodrigo hoje. Ele tá especialmente insuportável porque o conselho aprovou uma auditoria surpresa nos próximos meses. Tá descontando em todo mundo. Conceição suspirou fundo, balançou a cabeça. Patrícia explicou que Rodrigo tinha acabado de gritar com 3 enfermeiras no centro cirúrgico, porque uma cirurgia atrasou 15 minutos por falta de material esterilizado. Mas o atraso foi culpa dele que não autorizou a compra de insumos necessários para cortar custos e inflar seus bônus de produtividade. As enfermeiras foram humilhadas publicamente enquanto ele saiu como vítima incompreendida. Beatriz ouvia tudo enquanto comia mecanicamente, gravando mentalmente cada detalhe. Patrícia era claramente uma aliada em potencial. Alguém que via a injustiça, mas não tinha poder para mudar. Alguém que respeitava Conceição e provavelmente outras funcionárias invisíveis. Alguém que seria útil quando chegasse a hora da revelação.
Mas naquele momento, algo inesperado aconteceu. A porta do refeitório se abriu bruscamente e o Dr. Rodrigo entrou seguido de Luciano, o segurança. Luciano Ferreira era um homem de 1,82 m, barriga saliente, bigode preto grosso, uniforme cinza de segurança, expressão perpetuamente entediada de quem cumpria ordens sem questionar. Rodrigo apontou diretamente para Conceição. Você, a velha, venha aqui agora. A voz ecoou pelo refeitório, silenciando todas as conversas. Conceição se levantou lentamente, limpando as mãos no avental, e caminhou até ele com a cabeça baixa. Beatriz e Patrícia trocaram olhares preocupados. Me disseram que você demorou 40 minutos para limpar o consultório 17. Por que tanta lentidão? Conceição explicou com voz trêmula que o consultório estava particularmente sujo, porque um paciente tinha vomitado, e ela precisou desinfetar completamente, seguir protocolo de biossegurança, esperar tempo de ação dos produtos. Rodrigo ouviu com expressão de tédio e impaciência. Protocolo? Você, uma faxineira analfabeta, vai me ensinar sobre protocolo? A humilhação era deliberada, calculada. Conceição tentou explicar que tinha certificado de treinamento em limpeza hospitalar, mas ele a cortou com uma risada cruel. Certificado? De escolinha de faxineira? Isso não vale nada. Você tem 15 minutos para cada consultório. Se não der conta, a gente contrata alguém mais jovem e rápido. Entendeu, vovó? O refeitório inteiro assistia em silêncio constrangedor. Conceição apertou os lábios, segurou as lágrimas e apenas assentiu. Rodrigo fez um gesto desdenhoso de dispensa e saiu com Luciano atrás dele. Assim que a porta fechou, Conceição desabou na cadeira com as mãos tremendo. Patrícia a abraçou, Beatriz segurou sua mão calejada, e outras funcionárias se aproximaram, oferecendo palavras de conforto. Beatriz sentiu algo que não sentia há anos: ódio puro. Não raiva profissional, não indignação ética. Ódio visceral por um ser humano que deliberadamente destruía a dignidade de outro ser humano por puro exercício de poder sádico. E naquele momento, jurou silenciosamente que Rodrigo Vasconcelos pagaria por cada palavra cruel que ele disse, fez dizer ou tolerou. Durante as 2 semanas seguintes, Beatriz viveu a rotina completa de uma faxineira hospitalar. Acordava às 4 da madrugada, pegava 2 ônibus lotados, trabalhava 8 horas limpando fluidos corporais, produtos químicos queimando a pele, joelhos doendo de ficar ajoelhada, coluna ardendo de carregar peso. Ganhava R$ 1.400 por mês, dos quais 700 iam para aluguel de quarto em pensão, 200 para transporte, 300 para comida e o resto para eventualidades. Era uma vida de sobrevivência, não de dignidade. E todos os dias, testemunhava ou sofria novas humilhações de Rodrigo e dos médicos que ele comandava. Foi proibida de usar o elevador social mesmo carregando carrinho pesado de limpeza, tendo que subir 8 andares pelas escadas de serviço. Foi xingada por um cirurgião que tropeçou no balde de limpeza que ele mesmo chutou. Foi obrigada a limpar o banheiro privativo de Rodrigo em seu consultório, enquanto ele ficava lá dentro falando ao telefone sobre investimentos, forçando-a a ouvir como ele gastava em uma noite o que ela ganhava em um ano. Mas também testemunhou momentos de humanidade pura que restauravam sua fé. Conceição dividia a própria marmita quando via que a comida de Beatriz era insuficiente. Patrícia escondia lanches saudáveis no armário de suprimentos para as faxineiras pegarem escondido. Um médico jovem, Dr. Felipe Araújo, sempre cumprimentava as faxineiras pelo nome e agradecia o trabalho. Esses pequenos gestos de respeito brilhavam como oásis no deserto de crueldade institucionalizada. Na 3ª semana, Beatriz descobriu algo muito pior do que simples arrogância. Enquanto limpava o consultório de Rodrigo de madrugada, em turno extra que ela se voluntariou para fazer, encontrou documentos deixados propositalmente visíveis na mesa dele. Eram relatórios financeiros manipulados. Rodrigo estava superfaturando procedimentos médicos, utilizando materiais mais baratos do que os autorizados, mas cobrando pelos caros, forçando médicos a fazerem mais cirurgias do que necessário para bater metas de faturamento. E o mais grave,
Estava desviando parte do orçamento de treinamento e segurança de funcionários terceirizados para aumentar seu próprio bônus. Beatriz fotografou tudo com o celular simples que usava no disfarce, guardou as provas e saiu do consultório com o coração acelerado. Não era apenas crueldade psicológica. Era crime financeiro, fraude hospitalar, negligência que colocava vidas em risco. Rodrigo não era apenas um vilão moral. Era um criminoso corporativo. Mas a verdade era muito mais sombria do que ela imaginava. No final da terceira semana, Beatriz testemunhou a humilhação mais brutal até então. Conceição estava limpando o corredor do 12º andar, o andar das UTIs de altíssima complexidade, quando um médico anestesista tropeçou na quina do carrinho de limpeza que estava claramente sinalizado. Ele não se machucou, apenas se assustou, mas reagiu com fúria desproporcional. Gritou com Conceição, chamando-a de incompetente burra cega. Conceição pediu desculpas repetidamente. Explicou que o carrinho estava no canto designado, mas ele não ouvia. Rodrigo apareceu atraído pelo barulho. Em vez de acalmar a situação, ele se juntou à humilhação. Disse que Conceição era velha demais para o trabalho, lenta demais, um fardo para o hospital. E então, na frente de enfermeiros, médicos, pacientes que passavam pelo corredor, ele disse a frase que cruzaria a linha do inaceitável. Você deveria estar em asilo, não trabalhando. Mas quem iria te querer lá, né? Nem sua família deve aguentar você. Conceição não segurou as lágrimas dessa vez. Elas escorreram silenciosas pelo rosto enrugado, enquanto ela abaixava a cabeça em vergonha profunda. Beatriz, que observava de poucos metros de distância fingindo limpar uma janela, largou o pano e deu 3 passos em direção a Rodrigo. Patrícia, que também testemunhava, segurou o braço de Beatriz e balançou a cabeça em aviso silencioso. Era cedo demais. Qualquer reação prematura destruiria o plano. Beatriz respirou fundo. Forçou-se a recuar, mas gravou aquele momento na memória com resolução de alta definição. Rodrigo sairia do Santa Clara em algemas. Era uma promessa. Naquela noite, pela primeira vez em 3 semanas, Beatriz quebrou o protocolo de segurança da operação. Ligou para Conceição do celular pessoal dela, identificando-se ainda como Bia, mas oferecendo uma conversa de amiga para amiga. Conceição aceitou, e elas se encontraram em uma praça pública perto da casa da idosa. Durante 2 horas, Conceição desabafou sobre anos de humilhação acumulada, sobre quantas vezes pensou em desistir, mas não podia porque os netos dependiam dela, sobre como o trabalho destruiu sua saúde física, mas ela mantinha a dignidade intacta. Sabe o que mais dói, Bia? Conceição olhou nos olhos verdes de Beatriz com uma tristeza que transcendia palavras. Não é a dor nas costas, não é o salário baixo, não é nem o cansaço. É ser invisível. É entrar numa sala e ninguém ver você como gente. É trabalhar 23 anos num lugar e ninguém saber seu nome completo. Beatriz segurou a mão dela e pela primeira vez, quase revelou quem realmente era. Quase contou que era a dona do hospital, que ia consertar tudo, que Rodrigo pagaria caro. Mas se controlou. Ainda não era a hora. Em vez disso, perguntou algo que mudaria o rumo de toda a operação. Conceição, você foi quem enviou denúncia anônima para a diretoria do hospital 2 meses atrás? Silêncio. Conceição olhou para os próprios pés, depois de volta para Beatriz, e assentiu devagar. Fui eu. Achei que se alguém lá em cima soubesse o que está acontecendo aqui embaixo ia mudar alguma coisa. Mas não mudou nada. Acho que ninguém leu. Ou não se importaram. A voz dela carregava resignação dolorosa. Beatriz apertou a mão dela com força. Alguém leu. Alguém se importou. E as coisas vão mudar. Te prometo. Conceição não entendeu completamente o que aquilo significava, mas viu algo nos olhos verdes de Beatriz que a fez acreditar. Elas se despediram com um abraço apertado, e Beatriz voltou para seu quarto de pensão com renovação de propósito. Era tarde demais para voltar atrás. A revelação estava próxima. Nos 10 dias seguintes, Beatriz intensificou a coleta de evidências, instalou microcâmeras ocultas em locais estratégicos do hospital,
sempre respeitando privacidade de pacientes, mas capturando interações com funcionários. Conseguiu cópias de arquivos financeiros do computador de Rodrigo, usando um pendrive disfarçado. Conversou individualmente com 12 funcionários terceirizados, todos dispostos a testemunhar sob proteção legal. Contatou o Ministério Público Estadual, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o Conselho Regional de Medicina, advogados especializados. Também se reuniu secretamente com Patrícia, revelou parcialmente quem era e a recrutou como testemunha-chave. Patrícia chorou de alívio ao saber que, finalmente, alguém com poder estava vendo a realidade. Ela forneceu documentos adicionais sobre negligências médicas, sobre procedimentos forçados desnecessários, sobre pacientes prejudicados pelo sistema de metas abusivas de Rodrigo. O plano estava completo. A armadilha estava armada. Faltava apenas escolher o momento perfeito para a revelação. E esse momento chegou de forma inesperada e brutal. Na quarta-feira da quinta semana, Conceição desmaiou no meio do turno. Hipoglicemia severa combinada com exaustão física. Beatriz estava perto. Segurou a idosa antes que ela batesse a cabeça no chão. Gritou por ajuda. Enfermeiros vieram correndo. Levaram Conceição para a sala de emergência. Estabilizaram ela rapidamente. Não era nada fatal, apenas o corpo cobrando o preço de anos de sobrecarga. Conceição precisaria ficar em observação por algumas horas. Rodrigo apareceu na sala de emergência não para saber da funcionária, mas para reclamar que ela tinha atrasado o cronograma de limpeza do andar, com seu teatrinho de desmaio. Patrícia, que estava cuidando de Conceição, perdeu a paciência pela primeira vez em anos. Confrontou Rodrigo. Disse que ele era desumano, que Conceição merecia respeito, que ela ia denunciar tudo ao Conselho Regional de Medicina. Rodrigo a olhou com frieza glacial e respondeu com uma frase que selaria seu destino. Você quer denunciar? Vá em frente. Tenho amigos no conselho, tenho advogados caros, tenho poder nesse hospital. E você? Você é uma enfermeira substituível. Posso te demitir agora e contratar outra até amanhã. Então fique quieta no seu lugar ou vai se juntar às faxineiras no subsolo. Foi quando Beatriz se levantou da cadeira onde esperava notícias de Conceição. Caminhou lentamente até Rodrigo. Parou a 50 centímetros dele e falou com uma voz que fez todos na sala pararem para ouvir. Você cometeu um erro fatal, doutor. Subestimou as pessoas invisíveis. E agora vai pagar por isso. Rodrigo a olhou com confusão e depois com desdém. Quem aquela faxineira insignificante pensava que era para falar com ele daquele jeito? Ele sorriu com crueldade e fez um gesto para Luciano, o segurança, que estava próximo. Luciano, remova essa mulher do hospital imediatamente e chame a empresa terceirizada para demiti-la por insubordinação. Quero ela fora daqui em 5 minutos. Luciano se aproximou de Beatriz com passos pesados, mas ela não se moveu. Manteve-se firme, olhos verdes fixos nos olhos azuis frios de Rodrigo, até que o segurança parasse incerto sobre o que fazer. Havia algo naquela faxineira que não fazia sentido, uma autoridade que transcendia o uniforme surrado. E naquele momento, as portas da sala de emergência se abriram. Entraram 2 agentes da Polícia Civil, 3 promotores do Ministério Público, 5 membros do Conselho Regional de Medicina, 2 auditores da Anvisa, 4 advogados e uma equipe de reportagem com câmeras. 23 pessoas invadindo aquela sala de emergência com documentos, mandados, gravadores. Rodrigo empalideceu instantaneamente, deu 2 passos para trás, olhou ao redor procurando uma saída que não existia. Beatriz caminhou até o centro da sala. Lentamente, removeu a touca descartável revelando os cabelos castanhos lisos até os ombros. Tirou os óculos simples. Limpou o rosto com lenço removendo a sujeira proposital. Endireitou a postura, assumindo a presença de comando natural que sempre teve. E então falou com a voz firme que comandava reuniões de diretoria. Meu nome é doutora Beatriz Moreira. Sou fundadora, proprietária e presidente do conselho desta rede de hospitais. Nas últimas 5 semanas, me infiltrei como faxineira neste hospital para investigar denúncias de assédio moral sistemático, fraude financeira e negligência médica.
Silêncio absoluto. 10 segundos que pareceram eternos. Rodrigo abriu e fechou a boca 3 vezes como peixe fora d'água. Luciano soltou o radiocomunicador que caiu no chão com estrondo. Patrícia levou ambas as mãos à boca em choque total. E Conceição, deitada na maca de emergência, começou a chorar de emoção ao entender finalmente quem era aquela amiga que ela acolheu com tanta generosidade. E durante essas 5 semanas, Beatriz continuou, agora circulando Rodrigo como promotora apresentando o caso. Eu documentei cada abuso, cada humilhação, cada crime. Tenho 120 horas de gravação de áudio. Tenho 430 fotos. Tenho 17 testemunhas dispostas a depor. Tenho evidências de superfaturamento, de desvio de verba, de negligência que colocou vidas em risco. Rodrigo finalmente encontrou a voz, mas ela saiu trêmula e patética. Isso é armação, infiltração ilegal, entrapment. Não vai valer nada em tribunal. Beatriz sorriu, mas era um sorriso de predadora antes do bote. Dr. Rodrigo, toda a operação foi autorizada previamente pelo Ministério Público e pela Anvisa, como auditoria investigativa especial. É completamente legal, e as provas são incontestáveis. Ela fez um gesto e um dos promotores se aproximou com 3 pastas recheadas de documentos. Aqui estão as denúncias formais. Assédio moral continuado. Fraude financeira contra o SUS e convênios. Superfaturamento de procedimentos. Desvio de recursos de segurança trabalhista. Negligência médica por imposição de metas abusivas. Formação de ambiente de trabalho hostil. Rodrigo tentou recuar, mas esbarrou na maca de Conceição. Tentou falar, gagejou, suou visivelmente. Os óculos de armação dourada escorregaram no nariz pelo suor. Desvio de recursos de segurança trabalhista. Negligência médica por imposição de metas abusivas. Formação de ambiente de trabalho hostil. Rodrigo tentou recuar, mas esbarrou na maca de Conceição. Tentou falar, gagejou, suou visivelmente. Os óculos de armação dourada escorregaram no nariz pelo suor. O jaleco impecável estava amarrotado. Todo o verniz de superioridade havia evaporado. Mas a vingança seria servida fria, e Beatriz ainda tinha mais. Ela puxou uma cadeira, sentou-se confortavelmente e cruzou as pernas com calma teatral. Olhou diretamente para Conceição na maca e falou alto para todos ouvirem. Esta mulher, Dona Conceição Santos, trabalha há 23 anos em limpeza hospitalar. Tem certificações profissionais que metade dos médicos aqui não tem equivalente na área deles. Criou 4 filhos sozinha com salário de faxineira. Hoje sustenta 2 netos abandonados, e durante todo esse tempo, manteve sua dignidade intacta apesar de ser tratada como invisível. Beatriz se levantou, caminhou até a maca, segurou a mão calejada de Conceição. Você me ensinou mais sobre medicina nas últimas 5 semanas do que eu aprendi em muitos anos de faculdade. Me ensinou que cuidar de verdade não é sobre diplomas ou títulos. É sobre respeitar cada ser humano, independente de função ou salário. E eu te agradeço por isso. Conceição soluçava alto agora, sem conseguir formar palavras. Patrícia também chorava, assim como várias outras pessoas na sala. Era um momento de catarse coletiva, de justiça finalmente chegando onde era devida. Então Beatriz virou-se para Rodrigo com olhos que poderiam congelar fogo. E você, Dr. Rodrigo Vasconcelos, transformou um ambiente de cura em ambiente de tortura. Usou seu poder médico para destruir a dignidade de dezenas de trabalhadores. Fraudou pacientes, fraudou o sistema de saúde, colocou vidas em risco por ganância pessoal. Ela deu um passo mais perto e ele encolheu visivelmente. Mas sabe qual foi seu maior erro? Subestimar as pessoas que você considerava inferiores. E agora elas vão testemunhar contra você. Um dos agentes da Polícia Civil se aproximou com algemas. Rodrigo tentou protestar, gritou sobre seus direitos, sobre advogados, sobre influências, mas o policial apenas anunciou formalmente. Doutor Rodrigo Vasconcelos, você está preso preventivamente por fraude financeira, assédio moral continuado e formação de quadrilha. Tem direito a permanecer em silêncio e a um advogado.
As algemas clicaram nos pulsos que antes usavam relógio suíço prateado. Rodrigo, que dias atrás caminhava com arrogância absoluta pelos corredores, agora era arrastado pelos policiais com as pernas bambas, chorando, implorando, todo o poder esvaziado em segundos. Luciano, o segurança, também foi detido por cumplicidade em agressões físicas contra funcionários, mas Beatriz ainda tinha o twist final. Ela puxou um envelope do bolso do uniforme surrado, abriu calmamente e leu em voz alta. Durante minha investigação, descobri que Dr. Rodrigo não agia sozinho. 3 outros médicos participavam ativamente do esquema de superfaturamento e das humilhações sistemáticas. Ela olhou para 3 homens que estavam no fundo da sala observando, e os 3 empalideceram simultaneamente. Dr. Marcelo Cunha, Dr. André Lopes, Dra. Simone Ferraz. Vocês também estão sendo formalmente notificados para investigação completa. Licenças médicas suspensas até conclusão do processo. Os 3 médicos tentaram sair da sala, mas foram bloqueados pelos advogados. Era uma limpeza completa. Não apenas o chefe da quadrilha, mas todos os cúmplices. E então, para surpresa de todos, Beatriz fez algo inesperado. Virou-se para Patrícia e anunciou alto. Enfermeira Patrícia Lima, por sua coragem em denunciar na mente as irregularidades, por seu respeito consistente a todos os funcionários e por sua competência médica excepcional, você está promovida a coordenadora geral de enfermagem do Hospital Santa Clara, com aumento salarial de 80% e autonomia para reestruturar protocolos humanizados. Patrícia caiu de joelhos chorando. Não era possível. Era real. Beatriz a ajudou a levantar, abraçou-a com força, sussurrou que sim, era real e que ela merecia. As câmeras gravavam tudo. Os promotores registravam cada palavra. E Rodrigo, sendo levado algemado para fora da sala, gritou uma última coisa desesperada. Você não pode fazer isso. Eu tenho contratos, tenho cláusulas de proteção. Beatriz o olhou pela última vez e respondeu com calma letal. Seus contratos tinham cláusulas de conduta ética que você violou sistematicamente. Está demitido por justa causa, sem direitos, sem indenização, e vai passar os próximos anos pagando por cada vida que você prejudicou. A porta se fechou atrás dele, e finalmente, acabou. 4 meses depois, em uma manhã ensolarada de março, o Hospital Santa Clara tinha sido completamente transformado. O subsolo úmido e mofado onde funcionários terceirizados comiam foi reformado e virou uma sala de convivência digna, com janelas, ventilação, geladeira nova, micro-ondas funcionais, sofás confortáveis. A segregação entre elevadores sociais e de serviço foi abolida. Protocolos de respeito foram implementados com treinamentos obrigatórios mensais para todo o corpo clínico. Conceição Santos estava sentada em uma poltrona confortável do agora Departamento de Qualidade e Segurança Hospitalar. Ela tinha sido contratada diretamente pelo hospital, não mais terceirizada, com carteira assinada, salário de R$ 3.500, plano de saúde completo que cobria ela e os netos, e função de consultora de protocolos de higiene. Seu conhecimento prático de 23 anos valia mais do que muitos diplomas universitários. E agora era finalmente reconhecido. Ela tinha ganhado peso saudável. Os olhos não estavam mais cansados. Usava óculos novos que Beatriz tinha insistido que ela fizesse e sorria constantemente. Os netos estavam em escola particular com bolsa integral que Beatriz providenciou discretamente. Conceição não limpava mais chão de joelhos. Agora ensinava outros como limpar corretamente, supervisionava equipes, era ouvida e respeitada. Patrícia comandava o departamento de enfermagem com mão firme, mas justa. Implementou escalas humanas de trabalho, criou protocolos de descanso obrigatório, abriu canais de denúncia anônima seguros. O hospital estava se tornando referência não apenas em tecnologia médica, mas em tratamento digno de funcionários. Dr. Rodrigo Vasconcelos cumpria pena de 5 anos em regime semiaberto. Tinha perdido o registro médico definitivamente,
Enfrentava 12 processos cíveis que o manteriam endividado pelo resto da vida. O relógio suíço, os óculos italianos, o jaleco bordado, tudo tinha sido penhorado. A arrogância tinha sido substituída por humilhação diária que ele antes infligia em outros. Os 3 médicos cúmplices também perderam licenças, pagaram multas pesadas e nunca mais trabalhariam em medicina. Luciano, o segurança, cumpria pena alternativa e passou por curso de direitos humanos. Beatriz voltou à rotina de CEO, mas agora com missão renovada. Implementou o programa Invisíveis Visíveis nos 5 hospitais da rede, garantindo respeito a todos os trabalhadores independente de função. Criou fundo de bolsas de estudo para filhos de funcionários terceirizados. Investiu em campanhas de conscientização sobre dignidade no trabalho e manteve contato semanal com Conceição, que se tornou muito mais do que ex-colega de trabalho. Tornou-se amiga, confidente, conselheira. Almoçavam juntas todo mês, não mais no subsolo úmido, mas no restaurante panorâmico do 10º andar, sentadas lado a lado, médica bilionária e ex-faxineira. 2 mulheres que aprenderam que dignidade não tem cargo. Em uma dessas conversas, Conceição perguntou algo que ecoaria para sempre. Doutora Beatriz, por que você fez tudo isso? Arriscou sua reputação, sua segurança, tudo. Beatriz segurou a mão calejada que agora estava mais suave, hidratada, cuidada. Olhou nos olhos gentis e respondeu com verdade absoluta. Porque minha mãe foi empregada doméstica a vida inteira. Morreu de câncer aos 53 anos porque não tinha acesso a tratamento digno. Ela me ensinou que sucesso sem dignidade para todos é fracasso disfarçado. E eu prometi a ela que se um dia eu tivesse poder, usaria para dar voz aos invisíveis. Você me deu a chance de cumprir essa promessa. Conceição chorou de emoção, abraçou Beatriz com força e sussurrou. Sua mãe estaria orgulhosa, muito orgulhosa. E ali, no 10º andar de um hospital que quase se tornou símbolo de crueldade, mas virou exemplo de transformação, 2 mulheres de mundos diferentes, mas corações iguais, brindaram a memória de quem não teve dignidade, mas plantou sementes para que outros tivessem. A lição estava completa. A justiça tinha sido feita, e o mundo, pelo menos naquele pedaço dele, tinha se tornado um lugar um pouco melhor porque alguém decidiu não fechar os olhos para o sofrimento alheio.